Será que um simples desenho, feito assim, sem pretensão, dentro de um círculo, pode dizer alguma coisa sobre o nosso estado mental? Parece ficção, né? Mas é exatamente essa questão fascinante que a gente vai explorar agora. Para começar, dá uma olhada nesses dois tipos de desenho. De um lado, a gente vê coisas bem concretas, que dá para identificar na hora, né? Um cachorro, um rato. Já do outro lado, a coisa muda completamente. São formas abstratas, fluidas, quase uma explosão de cores e sensações. E aí vem a grande pergunta. Será que isso é só uma questão de estilo, de gosto pessoal? Ou será que tem algo mais profundo aí, escondido nesses traços e cores que contam uma história sobre o mundo interno de quem desenhou? Pois é aqui que o nosso quebra-cabeça psicológico realmente começa. Vamos tentar entender o que pode estar por trás dessas imagens tão diferentes. E para nos guiar, a gente vai se basear num estudo exploratório feito aqui no Brasil que foi investigar justamente esse mistério. A principal ferramenta deles? As mandalas. A ideia era ver se esses desenhos circulares poderiam funcionar como uma espécie de janela para o estado mental das pessoas. Tá, mas como é que os pesquisadores fizeram isso na prática? Vamos dar uma olhada em como foi esse experimento. Olha, o método foi incrivelmente simples. Pegaram um grupo de estudantes universitários, deram uma folha com um círculo e uma caixa de giz de cera para cada um. A instrução era bem livre. Desenhe o que você quiser aí dentro e, no final, dê um título para sua obra. Simples assim. Agora a parte genial do processo vem aqui. Primeiro, os estudantes responderam um questionário padrão para medir sintomas de depressão. Depois, fizeram os desenhos. E o ponto-chave é esse. 15 juízes analisaram as mandalas sem ter a menor ideia de quem tinha desenhado o quê ou dos resultados do questionário. Era uma análise totalmente cega, sabe? Para garantir que fosse o mais imparcial possível. O foco dos pesquisadores foi nos extremos, o grupo que apresentou sintomas graves de depressão contra o grupo que não apresentou nenhum sintoma. E quando eles colocaram esses dois universos lado a lado, os padrões que surgiram foram impressionantes. Chegou a hora da verdade. Vamos decodificar o que esses desenhos revelaram. Porque as pistas, acredite, estavam em todo lugar. Nos títulos, nas formas e até no jeito de traçar. E a primeira grande pista, curiosamente, não estava nem no desenho em si, mas nas palavras, nos títulos. Olha só que diferença brutal. Quase 70% do grupo com sintomas depressivos deu títulos super literais, objetivos, que descreviam exatamente o que estava desenhado. Já no outro, só 30%. É uma diferença gigantesca. E para a gente ter uma ideia do peso disso, um dos títulos dado a um desenho de um rato comendo o próprio cérebro foi autocanibalismo mental. É direto, é literal e é muito, muito forte, né? E essa tendência continua no conteúdo. De um lado, a maioria do grupo com sintomas depressivos fez desenhos figurativos, ou seja, coisas que a gente reconhece. Já do outro lado, a preferência foi pelo oposto, o abstrato. O foco era em sensações, em formas, em algo não literal. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. O cachorro, o rato, desenhos com objetos claros e identificáveis foram muito mais comuns no grupo com os sintomas depressivos. Quase como uma necessidade de se apegar ao que é concreto e conhecido. E as diferenças não pararam por aí, não. Os pesquisadores perceberam um padrão geral. Os gestos no grupo depressivo eram mais rígidos, no outro, mais fluidos. Houve também um estreitamento da criatividade, menos cores, menos tipos de traços e uma coisa muito interessante, uma tendência maior a desenhar fora do círculo. Quase como um transbordamento emocional, sabe? Algo que não cabia mais ali dentro daquele limite. Bom, então o padrão ficou bem claro, né? De um lado, concretude e rigidez. Do outro, abstração e fluidez. A pergunta de $1 milhão é: por quê? Qual é a explicação psicológica para uma divisão tão marcada assim? Para tentar entender o porquê, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a teoria por trás da mandala como uma ferramenta da psicologia. O psicólogo Carl Jung, que foi um pioneiro no uso clínico das mandalas, via esses círculos como muito mais que um desenho. Para ele, a mandala é tipo um mapa do nosso universo interior, uma representação da totalidade da nossa psique, que se organiza ao redor de um centro, que ele chamava de self. E é com base nessa ideia que o estudo propõe uma hipótese central, a de que o estado depressivo pode, de alguma forma, congelar o processo criativo, travar a nossa capacidade de elaborar símbolos. E o que isso quer dizer na prática?
Bom, uma psique funcionando de forma mais livre consegue, digamos, brincar com os símbolos, e o resultado disso é uma expressão mais abstrata, mais fluida. Já no estado depressivo, é como se os símbolos ficassem fixos, congelados. A criatividade fica restrita e a expressão acaba sendo mais literal, mais concreta e mais rígida. Faz sentido, né? E com isso, a gente chega à grande sacada dessa pesquisa. Afinal, o que tudo isso nos diz sobre essa conexão incrível entre a nossa mente e a forma como a gente se expressa? O mais importante de entender aqui é o seguinte, isso não é um teste de farmácia para depressão. Não é desenhou figurativo, está deprimido. A questão é que os desenhos funcionam como uma ilustração muito poderosa de como o nosso estado interno molda a nossa expressão, mesmo quando a gente não usa palavra nenhuma. Então, para resumir a ópera, a pesquisa mostrou dois mundos de expressão bem distintos. De um lado, os sintomas depressivos estavam ligados à concretude, à rigidez, ao figurativo. Do outro lado, a ausência de sintomas estava ligada à abstração, à fluidez e ao sensorial. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se as nossas mãos conseguem revelar tanto do nosso mundo interior, sem que a gente precise dizer uma única palavra, fica a pergunta no ar. O que será que a nossa própria criatividade, no dia a dia, está tentando nos dizer?